Olá, empreendedoras! Sejam muito bem-vindas à nossa série de conteúdos que vai te ajudar a atrair mais clientes e fechar mais vendas. Estão preparadas para o conteúdo de hoje? Se você está aqui comigo hoje, nós estamos no conteúdo 3. Então, hoje vamos aprender a criar conteúdos atrativos para que você se destaque da concorrência. E se você chegou até aqui, você já aprendeu comigo a perder o medo de falar em frente às câmeras para divulgar o seu trabalho. E você também já aprendeu comigo técnicas para vender mais todo dia. Se por alguma razão você não assistiu ao conteúdo da aula 1 para destravar para as câmeras divulgar o seu trabalho e da aula 2 para aprender técnicas para vender todos os dias, assista os conteúdos anteriores porque eles são essenciais para que você destrave o seu negócio. Estamos combinadas? Então bora lá. Antes da gente começar aqui no nosso conteúdo e antes de eu te ensinar tudo que você precisa saber para criar esses conteúdos atrativos, eu preciso saber que você está realmente comprometida com essa série de conteúdos, tá? Como eu já falei nas aulas anteriores, não adianta nada eu te entregar ouro por aqui se você não aplicar, tá? Quero, inclusive, saber que você está aqui comigo na aula 3, então já faz um print, já faz um stories aqui, mostrando que você está na aula. Me marca lá no @marianamichele no Instagram, porque eu vou aproveitar e vou dar uma olhadinha lá no seu perfil, tá? Eu vou entrar na sua casa, eu vou ver se a sua casa tá arrumada, eu vou ver se você tá fazendo o dever de casa, hein, mulher? Quero só ver, tá? Mas fica tranquila que se a sua casa não tiver arrumada, eu vou te dar um help aí, ok? Eu vou te ensinar como você vai fazer as primeiras mudanças, os primeiros ajustes para deixar a sua casa muito arrumada. Aliás, esse é um dos pontos essenciais para quem quer atrair cliente e vender mais usando a internet. Deixar a casa arrumada. A nossa cliente em potencial, quando ela passa ali na vitrine do nosso trabalho, que é o nosso Instagram, ela precisa gostar do que ela vê, tá? E eu não estou falando aqui de ficar fazendo aqueles feeds perfeitos, impecáveis, não. Eu estou falando aqui de a gente postar conteúdos de maneira intencional, tá? Empreendedora, nós precisamos ser intencionais e estratégicas em tudo que a gente fizer. Então, se você hoje posta por postar, não tem intencionalidade, não tem estratégia, a boa notícia é que você está com a pessoa certa, porque eu vou te ajudar a ser estratégica e intencional para faturar mais. Beleza? Outro ponto, tá? Eu quero que você vá até o fim. Eu não quero que você fique procrastinando. Pega os conteúdos que eu vou trazer para você e aplique, tá? Eles só vão te dar resultado se você aplicar. Já deixa de novo aí o seu papel e a sua caneta, o seu bloco de notas, o que você usa para anotar, porque vai ter bastante coisa hoje. O nosso objetivo é sempre trazer conteúdos práticos para você colocar em execução, mas deixa tudo anotado para você não perder nada. Tudo bem? Um outro ponto é: todas as mulheres que estão aqui comigo nessas aulas terão oportunidades, terão presentes. Quem já acompanhou a aula 1 e 2 já está sabendo de tudo, mas se você chegou agora, não se preocupe, eu vou apresentar esse presente para você, tá? Só você ficar aqui que eu vou trazer isso para você. E se você também chegou aqui por acaso, foi alguma amiga que te compartilhou esse conteúdo da Mari, se você chegou aqui de paraquedas e caiu por acaso nesse conteúdo, seja bem-vinda também. Eu sou Mariana Michele, eu sou empreendedora e eu sou a criadora do método MAP, que é aquele método baseado em mentalidade, autoconhecimento e prosperidade. Os pilares do meu método são esses três fundamentais, e foi com esse meu método que eu já fechei mais de 1.000 vendas usando o Instagram. Foi com esse meu método que eu já ensinei mais de 130 alunas a desenvolverem os seus negócios e que eu já toquei mais de 800 empreendedoras nos meus treinamentos. Mentalidade, autoconhecimento e prosperidade. É esse o método para você que quer alavancar os seus negócios, porque alavancar negócio não é só fechar venda, não. É mudar a nossa mentalidade para que a gente tenha uma mentalidade empreendedora, é a gente ter autoconhecimento para que nós sejamos confiantes para divulgar o nosso trabalho, para a gente bancar o que a gente faz com muito orgulho, e prosperidade, porque não adianta nada também você aprender a vender se você não tiver a prosperidade como algo que faz parte da sua vida, para você desfrutar dos frutos do seu trabalho. Então, fica por aqui, tá? Ainda tem mais um ponto que eu quero trabalhar com vocês, tá?
que é o seguinte. Se você chegou aqui, quando eu falei para você sobre criar conteúdo atrativo para se destacar da concorrência, quais podem ser desafios que você está vivendo hoje, tá? Preciso mostrar o diferencial do meu trabalho, preciso saber o caminho, porque o jeito que eu divulgo hoje, ele não está funcionando. Aqui são mulheres que eu já tive o prazer de trabalhar, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Se hoje você está sentindo assim, Mari, olha, eu sei que eu tenho um trabalho excepcional, mas eu preciso mostrar o meu diferencial. Eu sei, Mari, que eu tenho algo que é muito bacana, mas eu não estou fazendo do jeito certo. Eu estou tentando mostrar o meu diferencial, mas eu não sei o que faço. Aí, amiga, aí, mulher, o segredo é aqui. O seu diferencial está nos conteúdos. Hoje, se você. Até tem uma frase que diz assim: se você não é ponto com, você é ponto fora. Se você é uma empreendedora que está fora das redes sociais na hora de divulgar o seu trabalho, você está fora do mercado. Você tem que vir para cá. Não tá tarde para chegar na internet, tá? Lembra que a gente falou na aula anterior? Filtre o que você escuta. Não está tarde para entrar na internet. Não tá tarde para o mundo digital, tá? Por quê? Porque quem faz do seu jeito é só você. Tudo que você precisa é ter a estratégia correta, tá? O método certo, a trilha que vai te levar ao objetivo que você deseja. E qual é a trilha para que você se diferencie da concorrência? É a trilha de um conteúdo que seja assertivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Nesse caso aqui, eu recebi essa mensagem falando assim, Mari, eu gostaria de te agradecer pelas suas aulas, porque com a sua ajuda está sendo essencial para nós, a sua ajuda está sendo essencial para a nossa empresa. Eu estou desenvolvendo a nossa persona e sem a sua orientação a gente estaria mega perdida. Então, muito obrigada mesmo. Trouxe também esse outro aqui, foi um Reels, que alcançou mais de 1 milhão de contas, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas visualizaram esse conteúdo, um engajamento excepcional. Trouxe também aqui o depoimento da Marciele. Mari, eu destravei nessa aula que eu nunca destravei em outras lives do Instagram, afora, gratidão. Mas o que eu quero que você perceba, o que tem de comum aqui nessas 3 postagens, tá? Esses 3 conteúdos aqui mostram que as empreendedoras estão fazendo diferente, tá? Pode ter várias outras empreendedoras que trabalham com a mesma coisa que você. Você tem que ser a melhor escolha dentre todas as escolhas disponíveis, tá? E a gente faz isso através dessa produção de conteúdo atrativo. Para que isso aconteça, existem requisitos, tá? Um conteúdo não é atrativo do nada. É como eu falo da venda. A venda você não nasce sabendo vender. Ela é treinável, o que é ótimo. Porque se é uma habilidade treinável, é só você treinar com a pessoa certa, com o método certo, que você vai conseguir ser uma super vendedora, tá? Criar conteúdo atrativo para se diferenciar da concorrência é a mesma coisa. É você saber qual caminho você vai trilhar. E eu trouxe aqui para você os requisitos do conteúdo atrativo, tá? Peraí, tá postadinho aqui. O requisito do conteúdo atrativo. Você precisa cumprir 4 elementos para que você faça um conteúdo atrativo: identificação, resultado, abordagem e direcionar para o fechamento. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um conteúdo que é atrativo, a pessoa que está ali, ela vai se identificar com você. Um exemplo é esse aqui, ó. Quando eu coloco, quando você tem medo de divulgar o seu trabalho, mas descobre que se não aparecer, não vai pagar os seus boletos. Quantas empreendedoras vão se identificar com essa frase chamativa aqui? Então, primeiro você tem que trazer uma frase que gere identificação com a sua cliente, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha com... Eu vou pegar um exemplo hoje de uma aluna minha. Ela trabalha com terapias, né? Terapias para casais. Quando ela fala 5 segredos de um casal de sucesso, isso vai gerar identificação com o público ideal dela. Ele vai querer parar e assistir aquele conteúdo. Quando você mostra resultados, então um exemplo que eu trouxe aqui, ó. Essa minha aluna, ela falou assim, Mari, muito obrigada pelo incentivo. Olha quantos pontinhos nos meus stories hoje, estou orgulhosa. Ela começou a colocar em prática os conteúdos e começou a colher frutos das postagens.
Então, ela me mandou essa mensagem. Quando eu mostro que eu incentivo as minhas alunas, que eu tiro elas da zona de conforto, que eu faço com que elas postem e que elas tenham resultado, isso vai atrair a atenção de outras empreendedoras que ainda não estão caminhando comigo na jornada. A mesma coisa com você, quando você mostra os resultados das clientes que foram atendidas por você. E abordar os desejos. Você precisa despertar na sua cliente aquela sensação de que, assim, é isso que eu preciso. E como que a gente desperta na nossa cliente essa sensação de é isso que eu preciso? A gente precisa conhecer a nossa cliente, saber para quem a gente está falando. Já falei e vou repetir. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E também direcionar para o fechamento. O que eu quero dizer com direcionar para o fechamento? Nós, empreendedores, nós que somos as responsáveis pela venda. A venda é um processo ativo. A gente nunca vai esperar que a cliente caia lá no nosso link, compre e a gente vai bater a nossa meta de vendas. A venda é um processo ativo nosso. Então, nós que temos que tomar a iniciativa para que ela aconteça. Então, você gera um conteúdo atrativo, traz a identificação, mostra resultados, fala sobre os desejos do seu público e aí você toma a iniciativa para venda, tá? E isso é possível quando a gente tem essa trilha definida. Eu trouxe aqui mais exemplos para vocês para que vocês consigam entender a importância de se ter método para executar. A Cris, aluna, minha aluna, saiu do negativo e hoje ela tem um engajamento super alto e já vai lançar um infoproduto. A Cris desenvolveu a mentalidade empreendedora dela e ela viu que com o conhecimento que ela já tem, ela pode fazer muito mais dinheiro. E o infoproduto nada mais é do que aproveitar esse mundo digital para transformar o seu conhecimento em algo que a gente chama de escalável, ou seja, algo que você vai poder fazer sem ter que se desdobrar em mil, né? Vou dar um exemplo. Pensa que você é fisioterapeuta e que você tem 8 horários por dia, tá? Se você é fisioterapeuta e tem 8 horários por dia, quando você preenche esses horários, você não tem mais para onde ir. Você chegou no limite ali do seu faturamento. Mas se a Cris, por exemplo, que trabalha com tem salão de beleza e estética, a mesma coisa. Quando ela desenvolveu e abriu a mente dela para esse mundo da internet, ela já vai lançar o infoproduto dela. Por quê? Ela percebeu que ela já tinha lotado a agenda, e aí, e agora? Vou parar nisso aqui? Vou fazer uma coisa que depende de mim o tempo todo? Eu não. Eu vou aproveitar e vou lançar o meu infoproduto. Tem também o caso da Lidiane, né? Mari, eu assisti mais uma aula do seu curso, adorei a organização sobre as postagens. Você mostra pra gente o que postar. Eu tô adorando as estratégias de venda. Olha essa palavra, estratégia de venda. Vender não é jogar propaganda ali e deixar a magia acontecer, não. Vender também tem um passo a passo. A Leteia também é um outro exemplo. Ela até colocou assim para mim. Com a Mari eu aprendi a trabalhar o Instagram de forma correta. Hoje recebo mais curtidas, divulgo meu trabalho, fecho mais clientes e eu tô amando o resultado. Essa aqui, ela saiu da zona de conforto total também, tá? Por quê? Tudo que a gente precisa é de organização, de um passo a passo. Você não precisa nascer sabendo. Você só precisa estar com alguém que pode te encaminhar, tá? E eu sei que você tá até, se você tá aqui comigo, tá pensando assim, Mari, beleza? Mas como é que eu faço para usar tudo isso a meu favor? Como é que eu faço para ser como a sua aqui, você mostrou, pegar o exemplo aqui, né? Como que eu faço para sair do negativo e aumentar meu engajamento e lançar meu infoproduto? Como que eu faço para ter as minhas estratégias de vendas funcionando? Como que eu faço para deixar mais clientes? Como que você faz? Você está olhando para a pessoa que vai te ajudar a sair dessa zona de conforto, a romper essa sua barreira do quase. Eu quero que você pense o seguinte: na sua opinião, quanto que vale um método que funciona? Quanto vale um método que vai te dar a trilha, que vai te dar o passo a passo para você fechar cliente, para você aumentar o seu engajamento, para você conseguir vender de maneira estratégica, sem ficar dependendo de indicação, sem ficar dependendo de ficar lá atendendo o cliente no 1 a 1 o tempo todo e ainda correr o risco de ver esse cliente sumir, né? Você pode pensar assim, Mari, isso vale milhares de reais. E de fato vale. Mas lembra que eu falei para aquelas mulheres que estão comigo que eu vou trazer oportunidades?
Vocês lembram disso? Então, eu vou dar para vocês de presente o método MAP com um desconto de R$ 100, tá? O método MAP completão, que você vê lá na minha rede social, que é pautado no perfil vendedor, atração da cliente certa, aprender a vender de verdade. Lá no meu Insta, para quem não está aqui, ele é R$ 197. Mas para quem está aqui, no link exclusivo para as mulheres que estão nessa aula, eu vou dar um desconto de R$ 100. Ou seja, você não só vai ter a oportunidade de ser minha aluna e conseguir alcançar tudo isso que essas mulheres alcançaram com um presente de R$ 100, como você ainda vai poder dividir isso em até 12 vezes. Então, ou você entra por 97 à vista, ou você pode dividir em até 12 vezes de R$ 9,45. R$ 9,45 para você aprender a criar um perfil vendedor para destravar sua produção de conteúdo, saber atrair a sua cliente correta e aprender a vender de verdade. R$ 9,45 por mês em 12 vezes ou 97 à vista. É assim, gente, de graça, né? E às vezes você pode até pensar assim, Mari, beleza, eu amei, eu preciso ter um perfil vendedor, eu preciso atrair a cliente certa, eu preciso aprender a vender de verdade, mas sabe qual é o meu medo? Mari, vou ser bem sincera com você, vou até parar aqui. Mari, sabe qual é o meu medo? O meu medo é de não dar conta de tudo. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu negócio, e eu tenho medo de que isso seja mais uma coisa que eu não vou conseguir. Eu tenho medo de entrar para o seu curso e não conseguir fazer. Se essa é a sua dificuldade, eu vou te dizer uma coisa, tá? Por que você pode fazer parte tranquilamente do método MAP? Porque você não só vai ter um ano para poder acessar todos os conteúdos, como você vai ter suporte também para você ficar ali ligado em tudo que está acontecendo e poder sanar todas as suas dúvidas. Você vai ter material de apoio. Você vai ter material para você copiar e colar mesmo. Um exemplo, eu ensino a fazer carrossel estratégico para você vender mais. O modelo está lá para você aprender, copiar e colar. E eu sei da correria do dia a dia, amigas. Por isso, todos os conteúdos, eles são feitos para que você use apenas 20 minutos do seu dia. Então, não precisa ter medo de não dar conta, porque 20 minutos por dia, se você assistir 2, 3 conteúdos por semana, 20 minutos, já com a aplicação ali prontinha para você, mais o suporte, mais material, não tem erro. Eu, inclusive, tenho recebido muitos feedbacks das mulheres que já deram esse passo, que já tomaram a decisão de entrar para os passos vendedores, e elas falam, por exemplo, aqui, no caso da Rafa, Mari, bom dia, querida, obrigada pela disponibilidade. Ou da Vanessa, obrigada, Mari, muito atenciosa com as suas alunas. Ou no caso da Dora, que também aqui recebeu um suporte imediato. Então, se você tem medo de não dar conta, fica tranquila, porque esse curso ele é pensado justamente para você que está na correria, tá? E a ideia é que você seja uma mulher com perfil vendedor, que atrai cliente, que vende de verdade. E eu quero trazer o seu depoimento aqui. Eu quero que você seja como a Cris, que saiu do negativo e hoje tem engajamento e lança infoproduto. Eu quero que você seja como a Lidiane, que agora está aplicando estratégias de venda que funcionam. Eu quero que você seja como a Aleteia, que hoje recebe curtidas, que divulga o trabalho, que fecha clientes e que está feliz com os resultados que ela tem, tá? É isso que eu quero para você. É esse o meu desejo. Dito tudo isso, apresentada para você essa oportunidade que eu sei que você não vai perder, eu sei que você não vai deixar passar, porque você não está aqui para brincadeira, não é verdade? A gente vai agora falar sobre os conteúdos. Papel e caneta já estão por aí, prontos? Posso começar? Posso falar tudo? Então, bora! Bora lá! O primeiro passo para você criar um conteúdo atrativo é você ter ferramentas certas para esse conteúdo atrativo. Mário, o que você quer dizer com isso? Existem várias ferramentas que vão te ajudar a fazer um conteúdo diferente a cada dia, sem que você gaste muito tempo, tá? E eu trouxe aqui alguns que são essenciais. O primeiro é o que a gente chama de CapCut.
Ele é um aplicativo para você fazer edição de vídeo que é super simples. E quando você usa ele, você pode pegar os modelos prontos e só adicionar suas fotos e os seus vídeos e baixar para já ter tudo ali prontinho para você. Então, sem perder tempo. Ferramentas como o CapCut fazem você ter um conteúdo atrativo, diferenciado e sem gastar tempo. Então, essa é a primeira dica para você. Além do CapCut, tem um aplicativo que se chama Lightroom. Vou até deixar os nomes aqui nos comentários, tá? Na descrição da live para você conseguir acessar. Não só os nomes, mas também o link para você ir direto para esses sites. Ele é um editor de fotos perfeito para que você crie efeitos bacanas nas fotos e crie temas diferentes com as mesmas fotografias, porque a gente não tem tempo para perder, né, mulheres? Além disso, o chat GPT, como você quiser dizer, que mesmo na versão gratuita, desde que você coloque os comandos ali, ele traz muito conteúdo bacana. Se você não sabe como usar os conteúdos, fazer o que a gente chama de comandos, não se preocupe, porque dentro do Passo Vendedor, um dos bônus que eu trago para todas as alunas é uma aula completinha sobre inteligência artificial, que é para você conseguir usar essas novidades do mundo a seu favor de uma maneira prática, tá? Eu te ensino passo a passo sobre como usá-las, beleza? Tem também o Snap Insta, para você pegar ali vídeos e conteúdos que são interessantes para o seu negócio e poder baixar e utilizá-los ali na sua rede social, atraindo clientes para o seu conteúdo. E também bancos de imagens, principalmente para você que trabalha com produtos e quer ter ali uma foto diferenciada, ou para você que trabalha com serviços e quer ter uma foto ali interessante, chamativa e está às vezes sem ideia, bancos de imagens funcionam muito bem para você ter acesso a essas imagens criativas. Então, o primeiro ponto é usar ferramentas de conteúdo que vão estimular a sua criatividade. CapCut, Lightroom, ChatGPT, Snap Insta e o banco de imagens. Mari, onde eu encontro isso, não se preocupe, está na descrição do vídeo, cada um desses aplicativos que eu estou falando com o site, com o link que já vai te direcionar para a utilização. Tem dúvidas sobre como usar? Não se preocupe. Eu sei que você vai dar esse passo e vai fazer parte da minha turma de alunas. E lá tem todo o passo a passo para você usar e abusar dessas ferramentas. Beleza? Outro ponto super importante é, para que você tenha conteúdos criativos, você precisa aprender a vasculhar lá na própria rede social onde há esses conteúdos para que você se inspire. Uma das alternativas mais fáceis de fazer isso acontecer é você criar um perfil fake. É isso mesmo. Você vai criar um perfil para você só seguir pessoas que são da sua área. E aí você vai lá na abinha explorar e lá você vai fazer pesquisa de conteúdos. Então vamos supor que você seja uma esteticista, tá? Você vai criar esse perfil fake e você vai seguir só pessoas que são referência na área da estética, tá? Porque aí, quando você vai lá na aba explorar dos conteúdos, os conteúdos vão estar super direcionados para trazer para você criatividade. Por que é bacana ter esse perfil fake, né? Um perfil falso, digamos assim? Para que você possa ter essa aba explorar limpinha. O que acontece normalmente é que a gente usa o nosso Instagram profissional, mas a gente pode seguir contas diversas e aí a aba explorar não fica muito filtrada para nós. Se você tem esse perfil que você só segue aquilo que você quer, a aba explorar vai ser riquíssima para você e vai te dar ideias todo dia do que você vai postar. Tudo bem? Além disso, você vai lá nos insights do seu Instagram, lá naqueles 3 risquinhos que ficam em cima, e você vai ver aqueles conteúdos que você fez que tiveram um desempenho muito bacana nos últimos meses. Aí, sem tempo, né, mulheres? O que a gente vai fazer? A gente vai repostar esses conteúdos, só dando uma carinha nova para eles. Por que a gente faz isso? Já viu aquela frase que diz a gente não mexe em time que está ganhando? Se você já fez aqueles conteúdos e aqueles conteúdos te deram resultado, você simplesmente vai trocar a roupa deles e vai colocá-los novamente. Assim você tem conteúdos criativos por meses e meses ali. É só você dar essa recalchutada e também usar em formatos diferentes. Então, suponhamos, você fez um post em formato carrossel que teve um super desempenho. Você pode postar esse mesmo conteúdo agora na forma de reels. Entendeu?
Outro ponto super importante para que você crie conteúdos atrativos é você beber de outras fontes. Quem trouxe essa expressão, pelo menos quando eu ouvi essa expressão, eu gostei muito, foi o Caíto Maia. O Caíto Maia, ele é o dono da Chili Beans, que é aquela marca de óculos. E ele fala que um dos grandes diferenciais da Chili Beans, que fez essa marca ser multimilionária, foi ele se inspirar em outras referências de sucesso. Ele se inspirou muito na música e na moda para trazer referências e estilos e modelos criativos para os óculos. Então, por exemplo, se você trabalha com consultoria de imagem e estilo, você pode observar, por exemplo, pessoas que são da música para trazer ali um diferencial da criatividade para você. Ou se você é da área da educação, olhar pessoas que são de um nicho diferente para que você se inspire também. Quando você mescla ter o perfil fake para seguir só aquilo lá, que você vai saber tudo que está bombando no seu nicho, e quando você usa lá o seu Instagram comercial para diversificar as suas observações, você vai ver que vai ficar tudo muito mais fluido, porque você vai ter diversas ideias. O grande segredo aqui é ser intencional. Eu vou ter o perfil fake para seguir só as contas do meu nicho, para eu ser intencional e saber o que está bombando na minha área. E eu vou também beber de outras fontes, como a música, a moda, que são fontes criativas, para eu abrir a minha mente, tá? Outro ponto super importante para que os nossos conteúdos sejam atrativos é a gente não fazer sempre a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho alunas que antes, agora não mais, elas já estão salvas, mas antes elas ficavam colocando só foto de antes e depois. Só antes e depois. Antes e depois é bacana, claro, é uma forma de prova social, mostra resultado. Mas só antes e depois não é suficiente, fica chato. Então, a gente precisa também inovar, não fazer mais do mesmo, tá? Outra coisa importante para que seus conteúdos sejam atrativos é você consultar as tendências do mercado, consultar a sua cliente e não ficar postando só o que você gosta e o que você acha que tem que ser falado, tá? Sempre pensa. Você tem que produzir um conteúdo atrativo para sua cliente e não um conteúdo atrativo para você. Então você nunca vai postar aquilo que você acha que ela gosta. Você vai pesquisar a sua cliente e você vai postar o que você tem certeza que ela gosta, o que você tem certeza que ela quer ouvir. Assim você vai ser muito mais interessante para sua cliente, ok? Outro ponto. Não queira resolver todos os problemas da sua cliente de uma só vez. Eu já pude salvar também muitos empreendedores que chegavam para mim e que elas queriam, num único conteúdo, resolver todos os problemas da cliente. Não. Cada conteúdo, para que ele seja atrativo, ele tem que focar num único problema, tá? Então, vamos supor que você vai falar sobre autoestima, que você trabalha como designer de sobrancelhas, você já sabe, você não vende design de sobrancelhas, você vende beleza, você vende autoestima, bem-estar. Então, você vai falar, por exemplo, num post, 3 sinais de que você precisa investir no seu bem-estar. E aí você vai abordar a questão do design, tá? Você não vai querer resolver todos os problemas do seu cliente numa única postagem, porque senão vai ficar confuso e ela não vai entender nada e não vai atrair nem um pouquinho, tá? Eu gosto muito que você pense o seguinte: pensa que você entra lá num restaurante que o cardápio tem 1 milhão de opções. Você simplesmente fica travado e dependendo de como for, você não vai nem querer ficar lá naquele restaurante. Então, não seja também isso no seu perfil. Use os seus conteúdos para resolver uma única coisa, para mostrar um único tema, e assim você vai se tornar muito mais atraente para essa pessoa. Fechou? Outro ponto é: veja também os conteúdos que estão em destaque no mundo e adapte para o seu nicho. Até falei na aula sobre vendas. Estamos num período de Olimpíadas, está bombando esse assunto? Então, como que eu posso adaptar o tema das Olimpíadas para o meu negócio? A gente está num período de uma convenção internacional muito importante, está dando o que falar na mídia. Adapte para o seu negócio. Tem um livro que se chama Roube como um Artista. Esse livro é maravilhoso, é um livro super pequeno, super fácil de ler, e ele fala sobre isso.
Use as coisas que estão acontecendo ao seu redor e adapte para aquilo que você precisa. Não precisa reinventar a roda. Você pode e deve pegar o que tem de bom aí que está acontecendo e adaptar para o seu conteúdo, ok? A gente nem começou, né? A gente mal começou e olha quanta coisa você já aprendeu aqui. Ferramentas para conteúdo, fazer o perfil fake para seguir as contas do seu nicho para ver aba explorar, olhar outras fontes, como dei o exemplo lá do Caíto Maia, não fazer sempre do mesmo, consultar o mercado para não fazer as coisas com base naquilo que você gosta, mas naquilo que é importante. Tudo isso, a gente está aqui em minutos e você já está, ó. Né? Se tivesse aquele meio assim, pá. E aí, eu quero que você aplique isso para os seus conteúdos serem bem mais atrativos, tá? Se você chegou até aqui, você já está entendendo que tem muito mais coisas além do que eu trouxe nessa aula para vocês, né? E que a gente tem que aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Eu quero que você seja a melhor escolha da sua cliente. E eu quero saber de você. Você quer ser a melhor escolha? Você quer aprender a gerar desejo de verdade? Antes de você me responder, eu quero que você faça o seguinte, tá? Pega o seu celular e abre numa foto assim da sua família. Quero que você olhe para essa foto da sua família e que você pense naquilo que te fez começar. Que provavelmente ali você tem muitos motivos que te fizeram começar a empreender. Eu quero que você tenha essa foto ali por perto sempre que você pensar em desistir, ok? Olhe para esses motivos. Os motivos que te fizeram começar são os motivos que vão te fazer continuar, tá? E eu sei que aqui quando eu mostro, por exemplo, né, aqui o caso da Cris, da Leteia, da Lidiane, talvez você possa assim, se perguntar, né, será que é para mim? Será que sair do negativo e aumentar o engajamento é para mim? Será que eu consigo? Será que eu consigo lançar meu infoproduto? Será que eu consigo realmente ter estratégias de vendas? Será que eu consigo fechar cliente todo dia? Se você às vezes se pergunta e duvida se isso é para você, quer dizer o seguinte, amiga. Por que não? Por que não pode ser para você? Por que o sucesso não pode ser para você? Você merece, tá? Às vezes o que eu percebo de algumas mulheres é que elas têm medo do sucesso, têm medo de dar certo. Que eu vou dar certo, aí eu vou me afastar dos meus amigos, eu vou me afastar da minha família. Isso tudo é crença limitante, tá? Crença limitante, inclusive, sobre dinheiro. E é por isso que a gente trabalha isso aqui, ó. Elimine crenças limitantes sobre o seu dinheiro para destravar seu faturamento. Não tenha medo de faturar, não tenha medo de fazer dinheiro, não tenha medo de dar certo, tá? Pelo contrário, tenha medo de trabalhar dia após dia e não ver fruto. Tenha medo de trabalhar muito e acabar sem tempo para desfrutar da sua vida, da sua família. É disso que você tem que ter medo. De trabalhar muito e não ver resultado. Você não tem que ter medo do sucesso, não. Você tem que querer isso. Você só precisa estar com a pessoa certa que vai te incentivar. E é por isso que eu reforço meu convite para que você esteja conosco nos Passos Vendedores. Ok? Ok? Mulher, seguinte, tá? Uma última coisa que eu quero dizer para você. Quero que você pense assim. Pensa que eu tenho uma vela aqui, tá? Pensa que eu tenho uma vela aqui. E essas duas velas, elas estão acesas, tá? Se eu unir essas duas velas aqui, o que você acha que vai acontecer? Vai ter mais luz ou menos luz? Hein? Mais luz ou menos luz? Então, pensa o seguinte, pensa que essa vela é você e essa aqui sou eu. Quando a gente se une, você vai brilhar muito mais e eu também vou brilhar muito mais. Então, não tenha medo de vir na jornada, não tenha medo de aprender a fazer sucesso, não tenha medo de descobrir a trilha que vai te levar a faturar mais, a engajar mais, a colocar mais dinheiro no seu bolso, a vender mais, a servir mais pessoas, tá? Não tenha medo de ser luz, tenha medo de usar toda a sua vida e não iluminar a si mesma e aos outros. É disso que você tem que ter medo, tá? Ande com as pessoas certas e você será como elas, tá? Então, eu quero que você tome essa decisão, eu quero que você venha agora para o treinamento dos Passos Vendedores.
Eu quero que você decida agora ser a melhor escolha. Eu quero que você aprenda a gerar desejo de verdade no seu cliente. Para isso, a única coisa que você precisa fazer é aproveitar a oportunidade que eu trouxe aqui nesse conteúdo, clicar lá no link da descrição da aula e aproveitar a oportunidade para entrar para os passos vendedores por apenas R$ 97 ou 9,45 dividido, né, em 12 vezes. 12 vezes de 9,45. 9,45 por mês para você ser uma dessas pessoas aqui é um valor que você não precisa nem pensar, né? E eu também já te falei que tem a minha garantia de 7 dias, se você precisar, se por qualquer razão você não gostar dos passos, eu te devolvo tudinho, tá? Mas pode vir sem medo, viu? Eu te aguardo nos passos vendedores e eu quero ver você atraindo mais clientes e fechando vendas todos os dias. Eu te espero lá. Tchau, tchau.